Profetas e Reis, capítulo 44. Na cova dos leões. Quando Dário, o Medo, subiu ao trono anteriormente ocupado pelos reis babilônios, tomou logo medidas no sentido de reorganizar o governo. Ele constituiu sobre o reino a 120 presidentes, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. As honras concedidas a Daniel excitaram o ciúme dos líderes do reino, e eles procuraram ocasião de queixa contra ele. Mas não podiam achar, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. A irrepreensível conduta de Daniel excitou ainda mais a inveja dos seus inimigos. Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel. Eles foram constrangidos a reconhecer, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então presidentes e príncipes, em mútuo conselho, traçaram um plano pelo qual esperavam conseguir a destruição do profeta. Eles se determinaram pedir ao rei a assinatura de um decreto que iriam preparar, proibindo que qualquer pessoa no reino fizesse alguma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, que não a Dário, o rei, pelo espaço de 30 dias. A violação deste decreto seria punida, lançando-se o transgressor na cova dos leões. De comum acordo, os príncipes prepararam o referido decreto e apresentaram-no a Dário para que este o assinasse. Apelando à sua vaidade, eles o persuadiram de que a execução deste decreto lhe acrescentaria grande honra e autoridade. Ignorando o sutil propósito dos príncipes, o rei não percebeu a animosidade deles no edito e, cedendo à sua lisonja, assinou. Os inimigos de Daniel deixaram a presença de Dário, regozijando-se a respeito do laço que seguramente haviam armado para o servo de Jeová. Na conspiração assim formada, tinha Satanás desempenhado importante parte. O profeta havia sido exaltado em mando no reino, e os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Foram essas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel, e os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-no à execução. Os inimigos do profeta contavam com firme apego de Daniel ao princípio para o sucesso de seu plano. E eles não estavam errados na estimativa do seu caráter. Ele percebeu logo o maligno propósito que tiveram na elaboração do decreto, mas não mudou a sua conduta no mínimo que fosse. Por que deveria ele deixar de orar agora, quando mais necessário era orar? Antes renunciaria à própria vida, a renunciar à sua esperança de auxílio em Deus. Tranquilamente, ele desempenhou seus deveres como chefe dos príncipes, e na hora da oração, dirigiu-se para o seu aposento, e com as janelas abertas para o lado de Jerusalém, de acordo com o costume, fez as suas petições ao Deus do céu. Ele não procurou ocultar o seu ato. Embora soubesse muito bem quais as consequências de sua fidelidade a Deus, seu espírito não vacilou. Ante os que estavam tramando a sua ruína, ele não permitira sequer a aparência de que sua ligação com o céu estava interrompida. Em todos os casos onde o rei tivesse o direito de ordenar, Daniel obedeceria. Mas nem o rei, nem o seu decreto poderiam fazê-lo desviar-se de sua obediência ao Rei dos Reis. Assim, ousada, embora quieta e humildemente, o profeta declarou que nenhum poder terreno tem o direito de interpor-se entre a alma e Deus. Cercado por idólatras, ele era uma fiel testemunha desta verdade. Seu inquebrantável apego ao direito era uma brilhante luz nas trevas morais dessa corte pagã.
Daniel está perante o mundo hoje como um digno exemplo do destemor e fidelidade cristãos. Durante todo um dia, os príncipes observavam Daniel. 3 vezes viram-no dirigir-se ao seu aposento e 3 vezes ouviram sua voz erguer-se em fervente intercessão a Deus. Na manhã seguinte fizeram sua denúncia perante o rei. Daniel, seu mais honrado e fiel estadista, tinha votado ao desprezo o decreto real. Porventura não assinasse o edito? Lembraram-lhe, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Esta palavra é certa, respondeu o rei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Resultantemente informaram eles agora a Dário da conduta do seu mais acatado conselheiro. Daniel, que é dos transportados de Judá, exclamaram, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. Quando o monarca ouviu essas palavras, viu de imediato o laço que havia sido armado para o seu fiel servo. Compreendeu que não fora o zelo pela honra e glória real, mas a inveja de Daniel, o que os levara a propor o decreto real. Penalizado pela parte que havia desempenhado no mal que se praticara, o rei, até o pôr do sol, trabalhou para salvar seu amigo. Os príncipes, prevendo este esforço da parte do rei, vieram a ele com as palavras: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O decreto, embora feito de afogadilho, era inalterável e devia produzir os seus efeitos. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Uma pedra foi posta na boca da cova, e o próprio rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem-no na cova dos leões. Ele permitiu que anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar o seu propósito. Mas isto foi para que pudesse tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. A cólera do homem redundará em teu louvor. O salmista testificou: graças à coragem deste único homem que escolheu seguir o direito antes que a astúcia, Satanás devia ser derrotado e o nome de Deus exaltado e honrado. Logo na manhã seguinte, o rei Dário dirigiu-se depressa para a cova e chamou por Daniel com voz triste. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tem podido livrar-te dos leões? A voz do profeta respondeu: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar a Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Uma vez mais foi baixada uma proclamação da parte de um governador gentil, exaltando o Deus de Daniel como o verdadeiro Deus. O rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. A ímpia oposição ao servo de Deus estava agora completamente quebrada. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. E mediante associação com ele, esses monarcas pagãos foram constrangidos a reconhecer o seu Deus como o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Daniel na cova dos leões foi o mesmo Daniel que esteve perante o rei como o principal entre os ministros de Estado e como profeta do Altíssimo. Um homem cujo coração se firme em Deus será na hora de sua maior prova o mesmo que era em sua prosperidade, quando a luz e o favor de Deus e do homem incendiam sobre ele. A fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. O céu está mais próximo daqueles que sofrem por amor da justiça. Cristo identifica os seus interesses com os interesses do seu fiel povo. Ele sofre na pessoa dos seus santos, e seja o que for que toque em seus escolhidos, toca nele. O poder que está perto para libertar do dano físico e da angústia está perto também para salvar do mal maior, tornando possível ao servo de Deus manter sua integridade sob todas as circunstâncias e triunfar através da graça divina. A experiência de Daniel como estadista no reino de Babilônia e da Medo-Pérsia revela a verdade de que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto, mas pode ser um homem instruído por Deus em cada passo. Daniel, primeiro-ministro dos maiores reinos da terra, foi ao mesmo tempo profeta de Deus, recebendo luz de celestial inspiração. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela pena da inspiração como isento de falta. Suas transações de negócios, quando submetidas à mais apurada fiscalização dos seus inimigos, foram consideradas sem falha. Ele foi um exemplo do que cada homem de negócios pode tornar-se quando seu coração é convertido e consagrado e quando seus motivos são retos à vista de Deus. Estrita conformação com os reclamos do céu traz bênçãos tanto temporais como espirituais. Inamovível em sua fidelidade a Deus, indomável no domínio de si mesmo, Daniel, por sua nobre dignidade e indeclinável integridade, conquanto fosse jovem, alcançou graça e misericórdia diante do oficial pagão e cujo cargo tinha sido posto. As mesmas características marcaram sua vida posterior. Ele ascendeu rapidamente à posição de primeiro-ministro do reino de Babilônia. Através do reinado de sucessivos monarcas, da queda da nação e o estabelecimento de outro império mundial, foram de tal natureza sua sabedoria e capacidade de estadista, tão perfeitos seu tato, cortesia, genuína bondade de coração e sua fidelidade ao princípio, que mesmo seus inimigos foram forçados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Honrado pelos homens com as responsabilidades de Estado e os segredos de reinos que tinham alcance universal, Daniel foi honrado por Deus como seu embaixador, sendo-lhe dadas muitas revelações dos mistérios dos séculos por vir. Suas maravilhosas profecias, tais como registradas por ele nos capítulos 7 a 12 do livro que traz o seu nome, não foram inteiramente compreendidas, mesmo pelo próprio profeta. Mas antes que findassem os labores de sua vida, foi-lhe dada a abençoada certeza de que no fim dos dias, isto é, na conclusão do período da história deste mundo, se lhe ia permitido outra vez estar na sua posição e lugar. Não lhe fora dado compreender tudo o que Deus tinha revelado do divino propósito. Fecha estas palavras e sela este livro. Foi-lhe ordenado quanto aos escritos proféticos.
Estes deviam ser selados até o fim do tempo. Vai, Daniel. O anjo ordenou uma vez mais ao fiel mensageiro de Jeová, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel capítulo 12, versos 4, 9 e 13. Ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, as profecias registradas por Daniel demandam nossa especial atenção, visto relacionarem-se com o próprio tempo em que estamos vivendo. Com elas devem se ligar os ensinos do último livro das Escrituras do Novo Testamento. Satanás tem levado muitos a crer que as porções proféticas dos escritos de Daniel e João, o revelador, não podem ser compreendidas. Mas a promessa é clara de que bênção especial acompanhará o estudo dessas profecias. Os sábios entenderão, foi dito com respeito às visões de Daniel que deviam ser abertas nos últimos dias, e da revelação que Cristo deu a seu servo João para a guia do povo de Deus através dos séculos, a promessa é: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Do surgimento e queda das nações, conforme expostos nos livros de Daniel e Apocalipse, precisamos aprender quão sem valor é a glória meramente terrena e externa. Babilônia, com todo o seu poder e magnificência, como nosso mundo jamais contemplou igual, poder e magnificência que, ao povo daquele tempo, pareciam estáveis e permanentes, quão completamente passou. Como a flor da erva, pereceu. Assim pereceu o reino da Medo-Pérsia e os reinos da Grécia e de Roma. E assim perece tudo o que não tem a Deus por fundamento. Apenas o que está vinculado ao seu propósito e expressa seu caráter pode perdurar. Seus princípios são a única coisa firme que o nosso mundo conhece. Um cuidadoso estudo da operação do propósito de Deus na história das nações e na revelação das coisas por acontecer nos ajudará a estimar no seu verdadeiro valor as coisas visíveis e as invisíveis e a aprender o que é o verdadeiro alvo da vida. Assim, considerando os acontecimentos do tempo à luz da eternidade, podemos, como Daniel e seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. E aprendendo nesta vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, esse abençoado reino que deve durar para todo sempre, podemos estar preparados em sua vinda para com ele entrar em sua posse.